Seja bem-vindo, Rui. Uma honra, uma satisfação recebê-lo. Opa, o prazer é meu querido Tiago, em dividir a tela aqui contigo e estar presente à nossa comunidade sempre tão qualificada e que contribui sempre muito bem para os debates que encetamos aqui. Muito bom, uma honra. Ô, Rui, ao que você atribui vamos dizer assim, esse descompasso, né, em que se vai da centro-direita para ultradireita de uma maneira mais revolta, né, sem que haja uma moderação, um equilíbrio, a coisa está mesmo pesada em Portugal. Ao que você atribui? Na realidade, é um caminho que tem-se vindo a desenvolver ao longo de algum tempo, Tiago. Isto não é um fenómeno abrupto, não foi aqui um momento de ruptura. Isto é um caminho que tem vindo a ser construído em Portugal. A centro-direita, como a gente nas nossas miudezas de análise política caracterizamos, acabou por se extremar muito também no seu discurso. Aliás, a AD só consegue a maioria e não é ultrapassado pelo Chega porque está a adotar partes do discurso da extrema-direita, portanto, partes do discurso anti-imigração, aqueles fatores de identidade neofascista que está a crescer por toda a Europa, por todo o mundo, mas na Europa muito assente no discurso anti-imigração. A própria AD também já está a adotar esse discurso, sendo que a AD seria o PSDB, fazendo uma analogia tosca, seria o PSDB aqui do sítio, né? Aqui do Brasil. Só não acontece o mesmo processo que aconteceu com o PSDB porque a própria AD se está a extremar imenso. Agora, tudo isto vem na consequência de uma frente ampla que se constituiu na década passada, em meados da década passada, uma frente, um acordo de incidência parlamentar em que o Partido Socialista, que nada tem de socialista, não nos enganemos, é um partido perfeitamente neoliberal, instituído dentro da lógica neoliberal e imperialista da União Europeia, portanto não tem nada de esquerda, já há muitos anos que não tem nada de esquerda, mas que o Partido Socialista, com um acordo de incidência parlamentar com os alinhamentos mais à esquerda, o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda, acabaram por criar esse corpo político que ficou conhecido historicamente pela geringonça e neste momento a esquerda toda e o próprio Partido Socialista está a pagar o preço da geringonça. Uma frente ampla que se constituiu em torno de objetivos para acabar com a austeridade que havia, que vinha do governo AD anterior a esse período, que foi um período muito duro para Portugal. Só para a gente entender, cerca de 800 mil pessoas emigraram durante esses 3, 4 anos de governação do PSD, portanto 800 mil jovens, a geração melhor qualificada dos mais de 800 anos de história do meu país, acabou por ir vender a sua força de trabalho para Luxemburgo, para Londres, para Paris, para Amsterdã, porque não encontrava dentro da economia portuguesa enquadramento para as suas habilitações. Portanto, foi nesse enquadramento, foi nessa sequência que o povo português viu uma coligação à esquerda, um entendimento à esquerda como algo que viria como inovador, que viria mudar os destinos da população portuguesa. O que aconteceu é que não houve essa mudança, não houve essa transformação que o povo ambicionava, houve algumas melhorias em relação ao salário mínimo, houve uma contenção em alguns processos de privatização aqui e acolá, mas, por exemplo, foi o período em que houve o menor investimento público da história do Estado português desde a redemocratização em 25 de abril de 1974. Portanto, estamos a falar de um governo de esquerda, ou supostamente apoiado pela esquerda, que acabou por não corresponder, não responder aos principais problemas da população portuguesa. A consequência é esta, Tiago. A consequência é na desesperança, no desentendimento político, na não divisão de alternativas políticas, é a extrema-direita que cresce mediante a crise, que é muito profunda em Portugal, uma economia muito desqualificada, muito assente no turismo, construção civil e setor imobiliário, uma economia que se desqualificou imenso ao longo das últimas décadas e muito mais acentuada essa crise pela guerra na Ucrânia e pelo posicionamento completamente equivocado que a nossa interveniente anterior já esclareceu e muito bem. Eu estava a ouvi-la e eu corroboro 100% o que ela disse. Não é compreensível para a população que não haja dinheiro para a saúde pública, que se espere 2 meses por uma consulta, mas, no entanto, de um momento para o outro arranja-se aos bilhões de euros para mandar em armamento, para enriquecer a Lockheed Martin e a Boeing e estender este período de guerra entre a Ucrânia e a Rússia, Tiago.
E aí tem um aspecto, Rui, você português, mora aqui no Brasil, salvo engano, né? E você, como ativista político, a gente agora, vamos dizer, bota um pé em cada continente. Uma frente ampla que, de alguma maneira, vai sendo engolida pelos interesses que sempre consegue engolir, que é da coisa mais radicalizada. Aqui nós tivemos uma frente ampla para evitar o fascismo, construída pelo campo democrático, em que a esquerda acolheu, dentro das matizes, das cores possíveis, até mesmo partidos liberais e todos aqueles que negociavam com a democracia. Há um risco também de eventuais frentes amplas no Brasil serem engolidas pelo fascismo? Epá, eu creio que não só é um risco, como é consequência natural, Tiago. Eu não prevejo outro tipo de consequência. As pessoas, vamos lá ver, somos nós que vivemos, os cracudos da política, que vivemos nesta discussão permanente, que nós vivemos intensamente a política, no debate permanente, é que apreciamos valores como a democracia, apreciamos valores como. Eu creio que estou com problemas na internet. Estás-me a ouvir, Não, Tiago? tá perfeito. Conseguem-me ouvir? Conseguem-me escutar? Muito bem. Em áudio Pronto. e vídeo. Mas dizia eu, Tiago, a população está preocupada com problemas que se sentam à mesa diariamente com eles. Eles querem saber é o preço do leite, o preço da carne, se o filho vai ter uma escola de qualidade, se o médico vai atender a horas e vai fazer o tratamento como deve ser. É isto que as pessoas pretendem na sua vida. As pessoas não estão preocupadas com essas concepções teóricas. As pessoas querem resoluções práticas. E as frentes amplas, o problema que estão a ter é que a direção económica não é a esquerda que tem a direção económica das frentes amplas. Normalmente é a parte liberal da frente ampla que dirige economicamente o processo. E isso traz um desgaste imenso na governação da esquerda. É que a esquerda acaba por adotar políticas de direita, acaba por comprimir orçamentos dentro de acordos austeritários, dentro de lógicas muito ortodoxas do liberalismo, da austeridade total, o Estado mínimo, aquelas concepções ultrapassadas pela própria história económica recente, como a crise de 2008 assim respondeu, mas acaba por dirigir o processo à parte liberal da frente ampla, e isso é que acaba por desgastar e acaba por favorecer a extrema-direita. Após um ciclo ou dois políticos, acaba por reforçar a extrema-direita nos parlamentos e, muito possivelmente, no Poder Executivo, Tiago. A gente vai esperar o que se vai passar em Portugal. Para já a situação é um pouco confusa. O protagonista da neofascista já diz que é o líder da oposição, colocando-se do lado do processo governativo, portanto, vai ter que haver um entendimento entre o grande centrão que sempre dominou Portugal, entre o Partido Socialista e a AD do PSD, do Partido Social Democrata. Vai ter que haver ali um entendimento se quiser viabilizar este governo para mais tempo. Para já a lei impede novas eleições no espaço de 6 meses após as eleições presidenciais, que são em outubro, portanto, até este governo legalmente tem um ano de existência. Mas politicamente a situação é muito confusa e muito instável. Pode haver uma posição de força de alguns partidos aqui que levem a umas próximas eleições daqui a um ano, e eu creio que aí a extrema-direita arrisca-se a disputar o número 1 e a disputar a formação do governo, Tiago. Muito bom. E aí, Rui, a gente já vai entrando no nosso último bloco, da mesma medida, voltando a Portugal, quando André Ventura, imediatamente ao vencer as eleições, ele declara, o que até eu comentava com a Stephanie Costa aqui, ele vai ser primeiro-ministro. Ele não está falando sobre governar, ele não está falando sobre criar condições para a população. Eu vou chegar no cargo, eu vou sentar no trono do rei, vou botar coroa, cetro, né? É o que eu quero. Quando a gente tem isso, casado com uma instabilidade de 3 processos eleitorais em 3 anos, acusações de corrupção, que a gente sabe que fragiliza a institucionalidade da democracia, há risco também de um golpe de Estado em Portugal? Bem, eu creio que esse risco é menos existente do que a eleição da extrema-direita. O golpe de Estado será eleitoral, não necessitará de nenhum outro processo paralelo, como são tão comuns aqui na América do Sul e na América Latina. Na Europa não é assim muito comum acontecer esse tipo de evento político. Eu creio que a extrema-direita, pela eleição, chegará ao poder, e chegará
por várias razões. Uma delas é a omissão da esquerda, Tiago. A gente tem que conversar um pouquinho sobre a questão do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, que, por simplesmente, através do processo da Frente Ampla, se suicidaram politicamente. Há ali um processo de suicídio político porque houve ali um processo de subducção em nome de enfrentar a austeridade que não foi enfrentada. Atenção que a Frente Ampla em Portugal constituiu-se na década passada, não era contra o neofascismo. Era contra políticas austeritárias, era contra o déficit zero, era contra o fim do aumento do salário mínimo, era contra coisas objetivas, económicas. E não vingou essa agenda anti-isso, não conseguiu vingar. E agora temos a necessidade de criar uma frente de esquerda forte para combater o neofascismo, mas para combater essencialmente as medidas neoliberais. Tiago, eu acho que não podemos descurar isso, e isso é uma lição para Portugal, para o Brasil. Eu lembro no início da governação do presidente Lula, do nosso presidente Lula, a gente tinha uma máxima que era: se a economia andar, tudo vai andar. A extrema-direita não tem por onde pegar. E a verdade é que a gente abandonou a agenda económica, mais uma vez, num processo de subducção à parte liberal da Frente Ampla, em que acaba pelo acordo fiscal ser a matriz económica, o marco económico desta governação. E isso é um recado que Portugal deixa ao Brasil, é um recado claro: se não se resolver os problemas, que se sentam à mesa com as pessoas. Não há teoria sobre democracia, não há teoria sobre esses valores maiores que nós defendemos dentro das nossas bolhas, dentro dos nossos fóruns de discussão. A população não entende essa discussão, a população quer pão na mesa, quer escola para os filhos e quer um médico a tempo horas. E isso a esquerda tem que começar a responder, Tiago. Maravilhoso. Uma última, Rui, para liberar, sei que você tem compromisso logo mais às 15. Essa compostura muito bem vendida, a ponto de cooptar inclusive imigrantes, mas essa compostura antimigratória do Chega, ela chegará, né? O Chega chegará ao que faz Donald Trump, por exemplo, nesses atos persecutórios e policialesco de caçar imigrantes mesmo? Você acha que vai para esse lugar? Repara, eu não teria tanta ilusão com isso, Tiago. O atual primeiro-ministro, Luís Montenegro, aquele que ganhou novamente as eleições e foi reeleito agora com uma maior vantagem, ele próprio já adotou esse discurso e já tem uma lista de 18 mil pessoas para deportar. Isto num país que tem 10 milhões de portugueses a viver em Portugal, tem 6 milhões de portugueses a viver fora de Portugal, mais de um terço da população portuguesa vive fora de Portugal, que tem 20% da população ativa em Portugal é imigrante, que tem uma média de idades de 47 anos, uma longevidade de 82 anos, não tem população sequer para trabalhar. Portugal teve um apagão agora há uns tempos atrás elétrico. Pena tenho eu que não haja organização dentro da comunidade imigrante em Portugal para fazer um apagão de trabalho imigrante. Porque se eles fizessem, se os imigrantes amanhã acordassem e fizessem uma greve, os portugueses nem água bebiam. Porque 20% da força de trabalho é ocupada pela imigração. São eles que restabelecem os acordos intergeracionais. São eles que conseguem capitalizar a seguridade social, a segurança social, que permite os nossos pais receberem as aposentadorias e os nossos filhos terem escolas de qualidade. E amanhã a gente troca o nosso papel com os nossos filhos, assim como nós fizemos com os nossos pais anteriormente. Quem está a garantir esse compromisso intergeracional na Europa toda, também em Portugal, é a força de trabalho imigrante. Portanto, é uma falácia completa todo esse discurso, mas é o caminho que a extrema-direita está a adotar. Repara uma coisa, Tiago, só muito breve. Hitler, quando sobe ao poder em 1933, sobe por votos e elege os judeus como o inimigo, o grande inimigo da população alemã. Os judeus não corresponderiam sequer a 5% da população. No entanto, para não atingir o grande problema de facto que hoje em dia é a concentração de renda, o que está a provocar esta crise toda na Europa, no Brasil, é a concentração de renda. Nunca antes na história do mundo tão poucas pessoas tiveram tanto dinheiro, tanto poder. Há uma concentração realmente exagerada. Para não atingir o problema na cara, tem que se criar um diversionismo. E os imigrantes,
por mais ilógico, por mais irracional que seja num país como Portugal, que tem 1/3 de população imigrante portuguesa a viver fora e tem 20% da sua força de trabalho a serem imigrantes, a serem pessoas de fora a garantir isso, por mais irracional que seja, sim, eles vão seguir a matriz do chefe, sim, eles vão seguir a cartilha da extrema-direita. Essencialmente, sabes porquê? Porque dá resultado. E nós não estamos a ter antídoto político para combater esse resultado, Tiago. Esse é o desafio que está criado também à esquerda portuguesa, combater o discurso anti-imigração, que, por mais irracional que seja, necessita de combate político urgente. Maravilhoso. Rui, só me resta te agradecer, topar o nosso convite de última hora, estar aqui, abrilhantar o nosso programa e te convidar para estar mais vezes. Temos muito que conversar e agora que temos o contato um do outro, bom, agora fica tudo muito mais fácil. Um grande abraço, uma boa segunda-feira. Muito obrigado, Rui. Epá, eu é que agradeço, ainda não tinha partilhado a tela contigo, aprecio muito o teu trabalho, também de outros canais. Pá, é um prazer voltar sempre aqui à voz trabalhadora do meu camarada Luís Portinho, pá, e com certeza voltarei com todo o prazer para debatermos mais um pouco sobre este e sobre outros temas, com certeza. Um abraço apertado para ti e para a comunidade toda, que é sempre maravilhosa. Tchau, para tchau. Você também. Um grande abraço. Rui Abreu, ativista político, que ajudou, junto da Stephanie Costa, a mapear a política portuguesa. Hoje foi pontual o programa, né, gente? Nós tínhamos o compromisso de falarmos das eleições que trazem a ultradireita e a centro-direita com mais vulto e que vai reprimindo o campo progressista em terras lusitanas.